Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos analisar um pouco o filme Blade Runner, de 82, em torno de algumas reflexões filosóficas e teológicas também. Blade Runner é de 82 e ele foi um marco na história dos filmes de ficção científica. Eu me lembro que, aliás, é uma vaga lembrança, eu devo ter assistido Blade Runner por volta de mais ou menos 93. Eu tinha então, na época, estava no início da minha adolescência, tinha em torno de uns 15 anos, quando eu assisti pela primeira vez o Blade Runner. E foi um filme que marcou o restante da minha vida. Tem filmes que você assiste e que eles marcam a tua vida para sempre. Você entra de um jeito e depois do filme ele altera as tuas visões de mundo, as tuas cosmovisões. E o Blade Runner é um desses filmes. E eu sempre tive vontade de comentar algumas coisas do Blade Runner, principalmente algumas reflexões de ordem filosófica e também teológicas. E aqui eu não estou dizendo que as reflexões filosóficas e muito menos as teológicas faziam parte das considerações iniciais do diretor, do Ridley Scott. Não, são interpretações minhas, mas que também aparecem, outras pessoas também fazem, e é o que eu queria conversar hoje aqui no nosso canal de cinema. Então eu fiz algumas anotações e nós vamos falar aqui sobre a cena final do Blade Runner, que é aquela cena intitulada Monólogo, Lágrimas na Chuva, que é com certeza a cena mais impactante do filme. E o monólogo, ele diz o seguinte: eu vi coisas que vocês não acreditariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Orion. Observei raios C brilharem na escuridão, perto do portão de Tannhauser. Todos esses momentos se perderam no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Então, é óbvio aqui, à primeira vista, que a minha interpretação desse monólogo está a 1 milhão de anos-luz da interpretação do Rutger Hauer. Mas o texto é esse. Esse é o monólogo Lágrimas na Chuva. E ele faz esse monólogo à medida em que está chovendo. Então há uma consonância, uma convergência entre as lágrimas dele, que está morrendo e morre, com a chuva, que funciona também ali metaforicamente como lágrimas. E, bem, como eu disse, eu fiz algumas anotações, elas são em torno de certas reflexões filosóficas e teológicas. Não quer dizer que o diretor, o Ridley Scott, tenha pensado, principalmente nas teológicas, mas são interpretações possíveis que podem ser feitas em torno do filme. Então, primeiramente, tratamos aqui do Roy Batty, que é o personagem do Rutger Hauer e é o líder dos replicantes. E essa cena do monólogo Lágrimas na Chuva, ela mostra justamente o momento maior em que ele está buscando sentido para a existência deles e ao mesmo tempo sobrevivência. Por quê? Porque os replicantes são seres artificiais e eles foram criados para viverem somente 4 anos. Quer dizer, 4 anos justamente para que não desenvolvessem emoções, para que não desenvolvessem consciência. Mas eles desenvolveram tanto emoções quanto consciência. E naquele momento ali do Lágrimas na Chuva, o Roy ele está buscando sentido para a curta existência dele e ao mesmo tempo dos outros replicantes. Ele é um líder dos replicantes e ao mesmo tempo sobrevivência. No outro filme,
que é o filme o Blade Runner 2049, a gente sabe que a Rachel e o Deckard tiveram um filho. Então, e não só isso, mas também ampliaram a vida. Né? Quer dizer, aqueles seres artificiais que foram criados para viverem 4 anos conseguiram viver mais tempo, inclusive gerar vida. Mas isso, obviamente, está lá no filme do 49, né? Esse aqui a gente vai especificamente centrar no filme de 82 e mais especificamente nessa cena. Isso aqui é um comentário dessa cena especificamente. Então, uma outra coisa que pode ser falada é que o Roy salva o Deckard. E nisso há uma noção de compaixão. Ou seja, ele que é um ser artificial, ele que é um ser criado para ser uma máquina laboral ou qualquer outra função, até mesmo funções não honrosas, mas ele desenvolve compaixão e ele salva o Deckard antes dele morrer, né? Que é o Deckard, o personagem do Harrison Ford. E esse monólogo que eu li, e obviamente aqui foi apenas uma leitura, mas por quê? Porque o monólogo ele foi uma improvisação do Rutger Hauer. E nesse sentido não é só o texto, mas a cena se faz em torno de toda a estética que está relacionada ali. É tanto o texto como a interpretação, toda a expressão facial que o Rutger Hauer imprime na cena, ao mesmo tempo em que a chuva cai, assim como as lágrimas dele caem, havendo uma convergência de todos esses fatores. É por isso que a cena é dramaticamente impactante. E, nesse sentido, essa improvisação do Rutger Hauer, ela veio de ninguém menos de uma leitura dele do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Por isso ficou tão bom. E fala justamente da existência efêmera dos replicantes. Os replicantes viviam apenas 4 anos. E naquele momento ele mostra que ele viu muita coisa. Né? Como ele diz aqui, ele viu naves de ataque em chamas ao largo de Orion, viu raios C brilharem na escuridão perto do portão de Tannhauser. E aí ele diz, todos esses momentos vão se perder como lágrimas na chuva, hora de morrer. Ou seja, esse monólogo dele fala sobre a efemeridade da vida, não só dos replicantes, mas da própria vida. Mesmo uma pessoa, imagine uma pessoa que vive 90 anos, todo o conjunto de experiências que ela viveu, mas vai chegar um momento em que ela vai morrer. E aí tudo isso vai ser perdido. Aquela pessoa vai deixar de existir. E tantas emoções, tanta vida, tantos sentimentos positivos, negativos, tragédias pessoais, comédias pessoais, tudo isso vai ser perdido. É isso que o Roy está mostrando ali naquele monólogo. Ele viu coisas inacreditáveis, eventos cósmicos, quase místicos, mas ele está morrendo e aquilo está se perdendo. E é isso que ele coloca naquela interpretação magistral do Rutger Hauer, uma improvisação a partir do poema, foi a base, né, a referência, o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. E não só isso, mas o monólogo Lágrimas na Chuva, ele mostra justamente, ele faz um elogio à beleza da experiência humana. Isso foi falado pelo Rutger Hauer a partir de uma entrevista que ele deu na BBC em 2011. Bom, seguindo aqui, é um lamento, sobretudo um lamento do desaparecer da memória. Né? Toda a memória que ele tem disso, como ele falou aqui, os raios C brilharem na escuridão,
perto do portão de Tannhauser, tudo isso vai desaparecer. É como se fosse levado pelas lágrimas. É como se fosse levado pela chuva. Por isso, lágrimas na chuva. Tears in Rain. E aí, vejam, a filosofia ela pode colocar alguma luz sobre isso aqui, principalmente na filosofia existencialista. Aqui grandes nomes como Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Albert Camus, entre tantos outros. A filosofia existencialista ela pode lançar luz sobre esse momento aqui. Por quê? Porque a partir do existencialismo, desses vários autores, a gente tem essa noção da finitude humana. Não importa quantos anos a pessoa viva, quais experiências grandiosas ela vivencie, a vida humana é finita e ela vai deixar de ser. Ela veio a ser, e nesse processo do Dasein heideggeriano, ela um dia vai deixar de ser. E aí tudo isso é como que levado pelas lágrimas, é como que lavado pela chuva, como mostra lá a cena. E o monólogo ele vai mostrar também o peso dessas experiências humanas. O Roy Batey era um replicante, tinha apenas 4 anos de vida, mas em 4 anos ele já tinha visto coisas que imprimiram um peso muito grande na existência dele. Assim como também a questão das memórias implantadas aumentavam esse peso, davam subjetivamente mais anos a eles. Mas eles desenvolveram emoções e consciência que permitiram entender a sua identidade, a sua fragilidade e ao mesmo tempo a sua força. E por isso se revoltaram e vieram à Terra tentando encontrar respostas. Então tem muito forte essa questão de identidade e humanidade presente nessa cena. É um ser artificial, mas que consegue desenvolver compaixão na medida em que ele salva o Deckard. E antes de morrer, ele presenteia o Deckard com o monólogo Lágrimas na Chuva. Então, existem inúmeros símbolos religiosos aqui no filme. Um deles é fortemente quando o Deckard encontra o seu criador. Ele é como se fosse ali uma espécie de anjo decaído que vai ao encontro, então, do seu Deus, digamos assim, né? Que era lá o geneticista, o cientista que os criou, os replicantes, né? Então, isso é fortíssimo. Não estou querendo dizer com isso que o Ridley Scott, quando fez o roteiro, que ele tinha em mente a questão dos anjos decaídos e de Deus. Não. Não é isso. Isso aqui é uma interpretação minha. Mas não só uma interpretação minha. Eu queria lembrar que o C.S. Lewis e o Tolkien, que são 2 escritores cristãos, eles desenvolveram uma mesma tese que a gente pode chamar de mitopeia cristã. Ou, em outro sentido, pode ser chamada de teologia da narrativa. A mitopeia cristã ou teologia da narrativa, ela vai nos dizer o seguinte, que todas as histórias apontam para um único ponto: redenção. Redenção é a palavra-chave de todas as histórias. E a redenção maior ocorre na cruz. Eles vão dizer, o Tolkien e o C.S. Lewis, a partir da figura de Cristo. É na cruz que Cristo redime toda a humanidade. A partir dos que creem que Ele é o autor da redenção. Então C.S. Lewis e o Tolkien, eles vão formular essa mitopeia cristã, também chamada de teologia da narrativa, em que vão dizer que toda história aponta para a redenção em Cristo. E é nesse sentido que eu estou me baseando aqui para dizer que Blade Runner aponta para a redenção
e, mesmo que de uma forma fragmentada, aponta para Cristo. Em Cristo, a maior das ideias, das narrativas, da maior história de redenção. É nesse sentido, não estou querendo dizer que o Ridley Scott pensou nisso. Estou querendo dizer que a partir dessa leitura do C.S. Lewis e do Tolkien, a gente pode pensar que esta história do Blade Runner também aponta para Cristo. Espero que tenha ficado bem entendido esse ponto. O C.S. Lewis e o Tolkien, o C.S. Lewis ele trata isso numa obra chamada O Senhor dos Mundos Imaginários, que é de 66. E o Tolkien ele trata disso numa carta ao filho dele, a carta de número 144. É a mesma ideia. Tanto no Senhor dos Mundos Imaginários, de 66, quanto nessa carta do Tolkien ao seu filho, que é a carta número 144, eles tratam da mesma ideia, a noção de teologia da narrativa. E, nesse sentido, há muitos símbolos religiosos, principalmente nessa cena final, que é o do Lágrimas na Chuva. A cena principal, aliás, o símbolo principal, vocês devem lembrar, é que o Roy está com um prego nas mãos. Isso é uma alusão muito clara à figura de Cristo, que foi crucificado justamente com os pregos nas mãos, as chagas de Cristo, né? E na outra mão, o Roy está com uma pomba branca, que é uma alusão, em certo sentido, ao Espírito Santo, e à redenção, e à vida. Ao mesmo tempo está chovendo. E aqui eu não vou nem entrar no mérito da simbologia da água na Bíblia, né? A água, na Bíblia, ela simboliza a lavagem dos pecados, né? Cristo diz que dele fluirão, e quem nele crê fluirá rios de água viva, quer dizer, a figura da água viva, né? Mas, em todo sentido, o prego na mão do Roy, e lembre que quando ele salva o Deckard, ele já está com esse prego na mão, quer dizer, é uma situação bem difícil, porque ele não salva o Deckard com as duas mãos, ele salva com uma mão, porque na outra mão está o prego, né? E no outro lado da outra mão está a pomba branca, que é um símbolo da paz, é um símbolo universal da paz, né? E dentro da Bíblia, é um símbolo do Espírito Santo. Lembrem do batismo de Jesus, quando desce sobre ele uma pomba branca. E, nesse sentido, o Roy, quando ele morre, a pomba branca voa, né? Quer dizer, é um claro simbolismo ali de libertação. E um claro simbolismo de também ascese, né? De transcendência. Ele transcendeu a um nível superior. O Roy, ele é uma figura tanto de redenção quanto é uma figura também de sacrifício. Ele é um líder que se sacrifica. Ele é o último replicante a morrer, né? Depois a gente fica sabendo que a Rachel e o próprio Deckard são replicantes também, né? E o filme de 49 explora melhor isso. Mas o Roy, dentro daqueles replicantes ali do filme, ele é o último a morrer. E, nesse sentido, ele é um líder. Ele é um salvador dos replicantes. E ele faz um sacrifício por eles, né? Ao final do monólogo, ele diz: como lágrimas na chuva, hora de morrer. Assim está dito também na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, para tudo existe uma hora. Existe a hora de viver e existe a hora de morrer. Essa é a última frase do Roy. Hora de morrer. Time to die. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente tentou analisar essa cena. É uma cena impactante. Aquela cosmovisão, a estética toda da cena, a estética do Blade Runner é simplesmente incrível. O filme é de 82, eu assisti por volta de 93, com 15 anos, e eu confesso que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Ele é o meu segundo filme de ficção científica. O primeiro filme é o do Stanley Kubrick, o 2001, Odisseia no Espaço. É o meu primeiríssimo filme. Mas o Blade Runner é o segundo filme. E eu confesso que depois disso,
dali de 93 até hoje, eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque o filme imprime aquela cosmovisão futurista do Blade Runner. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal aí e um fraterno abraço para todo mundo. Valeu!